ao programa Bíblia no meu dia a dia, e que alegria ter você conosco nesse momento, vivendo uma das grandes dádivas da vivência da espiritualidade, especialmente essa espiritualidade católica, que é a leitura orante da palavra divina, a Lexio Divina, a leitura que transforma a nossa vida, porque a palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, ela é capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito, e ela julga as intenções do coração do homem. Então, isso tudo está acontecendo conosco no momento em que nós mergulhamos na escuta da palavra. E o programa Bíblia no meu dia a dia existe exatamente para isso, para que nós vivamos essa dimensão espiritual, esse alimento, esse pão da palavra que nos dá substância, fortalecimento, renovação, atenção para tudo aquilo que a vida nos impõe, e que nós devemos ter a palavra como regra, como ponto de discernimento para cada passo que nós dermos na nossa caminhada de fé. Por isso, vamos juntos suplicar o Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos conduza no nosso estudo bíblico. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Toma aí a sua palavra, pega o seu caderno de estudos, vamos ler o texto bíblico, né? Mas primeiro anotar, porque faz parte da metodologia ensinada pelo Padre Jonas. Então, o texto é 1 Samuel, capítulo 29, versículos de 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 29, versículos de 1 a 11. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afeque, enquanto os israelitas acamparam perto da fonte que existe em Jezrael. Os príncipes dos filisteus iam à frente organizados em divisões de 100.000, enquanto Davi e seus homens ficavam com Maquis na retaguarda. Os chefes dos filisteus disseram: "Que estão fazendo aqui esses hebreus?" Aquis disse aos príncipes dos filisteus: "É Davi, que foi servo de Saul, rei de Israel, e que está há muitos dias, há anos até comigo. Nada tenho a censurar-lhe desde o dia em que fugiu para junto de mim até o dia de hoje." Os chefes dos filisteus irritaram-se contra Aquis e lhes disseram: "Que esse homem se vá embora e fique no seu lugar, lá onde o deixaste antes. Que ele não desça conosco para o combate, para que não se torne nosso adversário quando a batalha começar. Que melhor preço teria para reconciliar-se com o seu senhor, senão as cabeças dos nossos homens? Não é ele Davi, de quem dançando cantavam, Saul matou aos milhares, Davi a dezenas de milhares?" Aqui chamou Davi e disse-lhe: "Pela vida do Senhor, juro, até tu és um homem correto. Agrada-me ver-te sair e entrar no acampamento comigo. Nada de mal vejo em ti desde o dia em que vieste a mim até o dia de hoje, mas não és bem-vindo pelos príncipes. Volta, pois, e vá em paz. Assim não desagradarás os príncipes dos filisteus." Disse Davi a Aquis: "Que fiz eu, que reparaste em teu servo desde o dia em que entrei a teu serviço até hoje, para que eu não vá combater os inimigos do Senhor, meu rei?" Aquis respondeu a Davi: "Bem sei, tu és valioso a meus olhos, como um anjo de Deus." Mas os príncipes dos filisteus disseram: "Não irá conosco a batalha. Amanhã cedo, portanto, tu e os servos de teu senhor que vieram contigo deveis partir. Parti bem cedo, ao clarear do dia." Davi e seus homens levantaram-se de madrugada e de manhã partiram de volta ao território dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram para Jezrael. Vejam só como que Deus cuida daqueles que são seus escolhidos, não é? Como que Davi vai perder a vocação dele? Porque perderia.
se ele fosse lutar contra o seu povo. Ele nunca seria rei de Israel. Então, o próprio Deus se antecipa. Pedagogia silenciosa de Deus na vida de Davi. A gente vai percebendo ali o agir de Deus, a gente vai tocando nessa realidade. É importante que a gente entenda que existe uma pedagogia de Deus na nossa vida. Todo o movimento do céu, desculpa usar essa palavra que ela não é tão positiva, mas conspira em nosso favor, em favor daqueles que são os seus eleitos, nós batizados. À medida que nós recebemos o Espírito Santo, nós somos conduzidos. Deus quer nos conduzir para o céu. Então, veja só, marchar contra Israel é ali uma consequência de Davi que não fez a coisa certa. Davi não pecou, mas ele foi para um território pagão. Davi, ele acabou vivendo essa realidade. Mas na pedagogia silenciosa de Deus, né, diante da decisão errada que Davi tinha tomado de morar com os filisteus, né, porque ele foi tomado por medo, Deus salva Davi, porque Davi é o ungido, o homem segundo o coração de Deus. E aí o movimento acontece, né, com a porta que é fechada, porque a porta se fecha, não é? Uma porta se fecha impedindo Davi de cometer um pecado que o comprometesse na sua eleição divina. E essa porta se fecha porque Deus intervém. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, estivemos em territórios que não eram os que Deus queria que nós estivéssemos. Vivemos coisas que Deus não gostaria, que não está em nível de pecado. Presta bem atenção. E aí Deus nos salva, Deus nos salvou. Veja só, o cuidado que nós devemos ter com situações em que ainda não fizemos o mal, mas já estamos do lado errado. Davi estava do lado errado, ele não tinha feito o mal, mas ele estava do lado errado. E ele poderia fazer o mal. Então a gente tem que ter muito cuidado, presta atenção com quem você tem andado, presta atenção nas conversas, presta atenção no ambiente, não sente na mesa dos zombadores, não faça aliança com aquilo que você já sabe, ainda que possa trazer benefício, isso ou aquilo, não faça isso, não esteja no lado errado da história, escolha o lado certo é o lado de Deus. Se você vai estar com alguém que não é de Deus, é para você influenciar a vida dessa pessoa para Deus, e não o contrário. Agora, você tem força para estar do lado de alguém que não busca Deus, que tem práticas que não são corretas, pecados, conversas que podem aí mudar a sua mente, influenciar o seu coração, as suas paixões. Isso se faz extremamente importante na nossa vigilância. Por quê? O sistema do mundo sempre exigirá provas de fidelidade. O sistema do mundo sempre exigirá provas de fidelidade. E o mundo vai querer que nós sejamos fiéis a ele. Não brinque com coisa séria, meu irmão. Aqui a gente está vendo um livramento que Davi recebe. Os príncipes dos filisteus não aceitam a presença dele, dos homens dele ali. Então é um livramento. A misericórdia de Deus, que ela é preventiva, ela preserva, ela cuida, salva sem exaltar. Davi é salvo ali, sem Davi ser exaltado. Porque o mundo vai exigir prova de traição como fidelidade a ele. As pessoas do mundo, as pessoas desonestas, as pessoas que não são aquelas que nós devemos estar ao lado dela, vivendo ao lado delas, vão exigir provas de traição. Traição da nossa consciência, traição da nossa espiritualidade, traição da nossa vida moral, traição da nossa vocação. Quantas pessoas já não têm mais unção, já perderam a graça, já perderam o brilho da vocação, porque estão do lado errado, em lugar errado, em ambiente errado, em espaço errado, e não percebem que estão sendo minadas. A estratégia de Satanás é minar. Quantas pessoas da igreja que estão mais mundanizadas do que até as pessoas do mundo, porque se misturaram. E o mundo exige fidelidade.
e a base da traição a Deus, da traição aos valores evangélicos, da traição ao sistema de Deus. Então, toma muito cuidado, porque Deus, ele quer salvar. Davi tinha uma posição de governo, ele tinha que governar Israel, era o projeto de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus intervém aqui, mas toma muito cuidado, porque pode ser que você se sucumba, porque você não vai dar espaço até para que Deus fale com você e você entenda que a porta se fechou porque era salvação, e você vai arrombar a porta e vai querer estar naquele mesmo lugar de destruição, de morte vocacional, de morte de vida cristã, de morte espiritual. Não é essa a vontade de Deus. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje da parte do Senhor? É preciso que tomemos decisões radicais quanto às nossas escolhas de ambientes e companhias, para que não nos desviemos do propósito do Senhor. É fundamental que nos abramos à visão espiritual, ao discernimento e que façamos uma leitura das propostas, conversas e estruturas em que estamos envolvidos, pois o sistema do mundo exigirá provas de fidelidade que, na verdade, é traição a Deus e aos valores do Evangelho. Escolhamos a verdade e o Senhor. Isso é fundamental, gente. Isso aqui diz de salvação. O que Davi viveu aqui como esse livramento dos príncipes dos filisteus não aceitarem ele no exército é livramento, é obra de Deus. Mas presta atenção, companhias, lugares, estruturas mundanas que vão corromper você, se você não estiver atento, e vão te tirar da graça. Vamos rezar? Senhor, me proteja, proteja os meus irmãos de pessoas, de lugares, de estruturas que podem nos corromper, mudar os nossos valores, o nosso pensamento, nos tirar a graça da vida espiritual e nos levar ao pecado, nos levar à morte espiritual e à proximidade de condenação. Não deixe que isso aconteça comigo, com os meus irmãos. Nos ajude, nos desperte, faça com que nós cresçamos na oração, no discernimento e principalmente que nós façamos escolhas acertadas e percebamos, Senhor Deus, a sua direção para a nossa vida. Amém. É no Senhor que nós devemos confiar, é Ele que nós devemos buscar e viver somente com aqueles que amam o que nós amamos e detestam o que nós detestamos. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.